É verdade, é porque isso é interessante, porque o ser humano, pra tudo, exatamente tudo na vida, existe essa questão, né? De você colocar pessoas em, assim, posicionamentos diferentes numa certa hierarquia, né? Por conta ou do elo, no caso do LoL que ela tá, ou por causa do dinheiro que ela tem, ou por causa do carro que ela tem, ou por ser filho de sei lá quem, né? Faz Existe todo isso pra tudo, sentido, não é é uma verdade? questão É uma hierárquica, né? tendência natural do ser humano isso daí. Tem essa comparação, entende? Então é É. natural uma pessoa ver que um cara é um elo mais alto, vai querer ir lá, né? Vai querer dar, Ser né? às vezes amigo, vai dar, exato. E Também eu, pode terminar desse jeito, ou às vezes não também, né? Não claro. sei nem se chega nesse ponto. Acho que essa molecada nem chega, né? Não, não, eu não, Não nem não, chega nesse ponto. eu não transava, não, Aí, mas tá vendo? assim, Isso é um mas eu tinha exemplo. uma moral, né? Tem, não. Dentro do jogo você é E você, brabo. falando do LoL, você já, assim, uma pergunta que o pessoal do chat que botou, né? Sim. Você já se masturbou pra skin da Irelia Gélida? Você tá maluco? Isso é pergunta desses Pois é. morfiosos. O pessoal é danado, né? Vocês estão de sac- É, o pessoal é Ó, danado. rapaziada, ó, não, assim, A primeiro Irelia que... Gélida no lobby? Pô, eu nem lembro dessa porra desse Irelia cara. Gélida, mano. A Jinx também? Que Jinx? Pô, mané, Jinx é o caramba. Eu só pegava a Draven, eu só estompava todo mundo. Não, mas o lance é que é o seguinte, ó. A pornografia, ela já é vergonhosa, né? Independentemente do que você esteja assistindo. Pra jogo, então, desenho, puta, isso daí é um nível um pouco mais grave, eu acho, né? De vício, assim. O hentai. Não, porque eu penso assim, se o cara, ele não se... Ou alguma coisa, uma coisa específica, né, na mente dele, um certo distúrbio, às vezes, que por algum motivo faça ele gostar disso. Mas pense comigo, geralmente no mundo do pornô, dessa molecada, eles vão progredindo também, né? Eles vão upando de elo. Porque assim, começa com uma coisa pequenininha que eles assistem, que deixa eles excitados, e eles vão avançando, porque como o seu cérebro ele funciona através da dopamina, você vai usando, repetindo aquele estímulo, e você cansa, o seu cérebro chega uma hora que não quer mais aquilo, quer alguma outra coisa diferente. Aí pra chegar no nível do cara gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Não, na minha época era diferente também. Eu, tipo assim, hoje em dia a molecada, eles nascem, a molecada que é viciada em masturbação e que vem em jogo essa parada, você pode reparar que eles já nascem num contexto muito mais propício a isso. Porque hoje em dia, a molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão, roupa sensual, entendeu? Então isso vai estimulando o cérebro deles. A Deve ter a Riven, ver com isso também. coelhinha, né? Coelhinha, você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... Não, é coisa de 2 dias pro moleque tá sucumbido, né? Pra ficar fedendo a peixe estragado no quarto dele, totalmente. Ah lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base, tá vendo? Ó, é um inferno. O mundo, Mas o mundo não é pra você- amador, não. Mas você não se masturba nunca se masturba. Não, eu tive problema com isso daí também, só que eu não cheguei... você já foi Não, viciado tive. em pornografia. Lógico, claro que já foi, claro. É mesmo? Claro, eu tenho aqui honestidade de falar. Isso não é novidade. Na verdade, pra quem me acompanha na minha live sabe que isso não é novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. E eu não tinha celular. Então, a minha mente de um cara da minha época não era tão sexualizada como é a mente da molecada de hoje. O mundo mudou muito de 15 anos pra cá, entendeu? Mas muito, no sentido de tecnologia. E a disponibilidade que a molecada tem, a molecada mais nova tem é isso, entende? Então, não, eu cheguei até um certo momento do vício, assim, que foi uma coisa prejudicial, sim, porque tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente, eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Entende? Com pouca vontade de me comunicar, eu não queria treinar, mas eu ia e treinava por questão de disciplina, por questão de disciplina, porque eu sempre fui um cara disciplinado. Eu percebi que tem alguma coisa errada com isso daí, entendeu? Então chegou no momento que eu tive que, preciso brecar isso daí, preciso reverter essa questão. E foi aí que eu entendi a questão do NoFap, que foi uma das coisas, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu apareci na internet falando sobre o NoFap. E na época que eu surgi nas lives falando, a maioria não falava sobre isso. Eram poucos canais no YouTube que falavam sobre o tema. Muita gente achava que era zoeira, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que acham isso até hoje. Só que o assunto cresceu muito de anos pra cá, dos malefícios da masturbação, principalmente alicerçada com pornografia, entendeu?
Então eu sempre falei muito sobre isso, porque isso literalmente poda, acaba com o espírito da molecada. Destrói seu espírito. É uma maneira de envenenar seu espírito, entende? Você deixa o seu cérebro tão saciado de dopamina, que você literalmente entende, o seu cérebro entende que você não precisa de mais nada. Você tá perfeito. Você não tem que se esforçar pra fazer um trabalho, pra estudar alguma coisa, pra exercer um trabalho manual, pra fazer um exercício de leitura, pra melhorar em alguma coisa. Até de repente num jogo, o moleque gosta de jogar, às vezes ele quer ser um jogador profissional, ele fica muito no computador, mas por ficar muito no computador jogando, ele acaba também consumindo muito disso daí. E acaba que não adianta nada, ele não consegue crescer nem no jogo. Porque fica viciado, isso distrai muito, entende? Te deixa mais ansioso, piora essa questão de TDAH, piora tudo, cara. Você pegar um neurocirurgião falando sobre isso, um cara que manja do funcionamento do cérebro humano, ele vai falar várias coisas pra vocês em relação a isso. É um assunto muito importante e interessante, porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. Né? Isso aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho, 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Outra coisa é o diário. Tá. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual. Consequentemente, ele vai acabar caindo pro vício. É X-vídeos, site pornográfico no geral, né? Que hoje em dia você nem precisa entrar no site pornográfico pra ver mulher pelada. Você vê em qualquer lugar, praticamente. A internet tá cheia, em todo lugar tem. Ou quase isso, pelo menos, né? Então, isso daí que é o problema. Esse é o problema. Isso deixa o vício muito mais poderoso, entendeu? Não é só uma questão do cara ir lá e tocar uma de vez em quando. Isso aí não é nada ainda. Isso é bom. Isso aí, dependendo da situação, dependendo do momento que o cara tá, às vezes pode ser bom pra ele. O problema é ele viciar, ele inverter a regra. O problema é ele deixar de vencer na vida, ele deixar de focar no que importa, que é ter uma mulher, de ter o ato sexual com a mulher dele, que é pra isso que o homem foi feito, em detrimento de satisfazer o seu cérebro, porque o vício da pupunha, não sei se você sabe disso, mas o vício não tá no nosso órgão genital, tá aqui, ó. Esse é o órgão sexual. Aqui que tá o problema, é no seu cérebro. E quando você inverte o sistema de motivações do seu cérebro, quando você dá os estímulos errados pra ele, pra tentar buscar algum tipo de conforto, você destrói o seu potencial. Essa é a questão, entendeu? Então o cara para e pensa assim, basicamente o que o cérebro vai dizer pra ele é assim, por que você vai sair à caça? Por que você vai sair à busca pra tentar conquistar uma mulher e passar por um processo longo de esforço, né? Pra seduzir uma mulher, conquistá-la, né? Mostrar o que você é realmente pra ela talvez se interessar por você. Tudo isso, se você pode simplesmente na sua casa tocar uma e tá tudo certo. Mas olha, eu vou dar um contraponto aqui. Eu concordo com tudo que você falou. Realmente a pornografia e a masturbação, ela é um mal, né? Só que, por exemplo, o que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante mulheres, né? Não, graças a Deus não, porque eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer isso, eu sentia no meu coração que estava errado e que por algum motivo eu não podia fazer. Que eu ia acabar me corrompendo se eu fizesse. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu acho que talvez seja uma questão mais espiritual. Então, que já nasce... Sabe quando você intuitivamente sente que uma coisa não tá correta? Sim. Mas ao mesmo tempo a carne, a sua necessidade humana, porque nós somos seres humanos e temos necessidades biológicas, tá tudo certo. Mas a necessidade carnal, você começa a ver como um certo problema. Eu passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra pra isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Entende? Eu vou acabar invertendo a regra de novo, porque se eu me acostumo a fazer com várias mulheres diferentes e de formas diferentes, eu faço até essa expressão porque é meio nojento falar disso, hoje em dia, com a consciência que eu tenho. Se eu busco fazer isso com várias mulheres, o que vai ter de diferente pra mim quando finalmente eu quiser uma mulher pra casar? O que ela vai poder me fornecer de diferente no final das contas? Entende? Então é como se eu também estivesse viciando o meu cérebro num estímulo. Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso, até celebridade apareceu falando sobre isso, umas coisas estranhas, tipo assim, porque eu já fiz em estacionamento, eu já fiz no avião. Cara, você tem noção do que é, tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro? Coisa nojenta, cara, eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado, as pessoas vão viciando, e chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela, o que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro de um matrimônio? Que as pessoas não sabem nem o significado de matrimônio. Entendeu?
Então eu, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo, tudo, eu ia me destruir. Só que também, por ser homem e ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Você transa muito, você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, ficaram. Tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento. E pra Deus, então, nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? O sexo é uma coisa sagrada. Isso daí é pra ser uma relação. É a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né? Que estão em matrimônio, que constituem de fato o casamento. E o casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador. Então, de novo, ó, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que está sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Pra você é só mais um esporte. No final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém pra fazer, pra satisfazer minhas necessidades. E no final do dia, muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa, ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu prefiro... Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo, voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade, isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer, entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne, somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E o Criador, ele abençoa todo homem, toda mulher que faz isso. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você é um cara que realmente entende essa verdade, e você vive pro Criador, seguindo as motivações dele, ou se esforçando o máximo pra isso, você é abençoado, né? Aí chega num determinado momento de lucidez que você entende o real significado do sexo, e aí o Criador, ele te prestigia, ele te abençoa com uma mulher de acordo com os seus valores também, que seja parecida com você em essência, em espírito. E aí quando você tem a relação com essa pessoa, é aí que você percebe a diferença brutal, que é você ter relação com uma pessoa que você ama de verdade, que você tem orgulho, sabe, de estar com a pessoa, que ela estará do seu lado sempre ali. É outra coisa, né? Quando as pessoas têm valores que são compatíveis. Aí sim tudo faz sentido. Isso aí é melhor do que qualquer coisa que exista, né? Foi por isso que o Criador, inclusive, fez isso. Que ele foi lá, ele colocou Adão no mundo e ele entendeu que precisava de uma companheira. E ele fez Eva. É pra isso, entende? Uma beleza, é tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito, mas infelizmente a gente acaba indo lá e distorcendo tudo, né? É a história E você falou do homem, né? Sim. Mas isso vale para as mulheres, na sua concepção? Vale no caso das mulheres é diferente, porque as mulheres, quando a gente fala de hormônios como ocitocina, e se você pegar especialistas, né, sobre hormônios do cérebro voltados assim para essa questão sexual, eles podem falar com maior propriedade. Mas quando você fala de hormônios sexuais da mulher, ela é mais suscetível a eles do que o homem. Porque isso significa o seguinte, se a mulher ela passa por muitas experiências durante a vida, se ela se entrega totalmente para homens assim, de tudo quanto é tipo, fazendo fornicação, sexo casual, de vários tipos possíveis, ela acaba condicionando muito mais a sua mente e dificilmente ela consegue voltar ao seu estado natural depois. O homem, nesse caso, ele tem uma resistência maior.
Então, isso daí é um problema também. Pra mulher é um problema maior do que pro homem. É maior porque biologicamente somos diferentes, homens e mulheres, né? Nós somos feitos de formas diferentes. Mulheres e homens foram feitos para se complementarem. Então é óbvio que, através dos estímulos que eles sofrem, que eles buscam no mundo, estímulos sexuais ou quaisquer que sejam, os impactos serão diferentes. É lógico você pensar dessa forma, porque somos diferentes, entende? Então a mulher ela é mais suscetível nesse sentido. A mulher, ela nasce, olha que interessante, ela nasce com o seu valor no alto. Ela nasce com tudo pronto, a mulher. Ela é bonita, inclusive a mulher, ela, por volta de 14, 15 anos, né, começa já os hormônios a mudarem e ela começa já a ter uma maturidade melhor do que a do homem. Geralmente, molecada de 15, 16 anos é tudo meio bobão, né, e vai longe isso ainda, né, tem uns que demoram muito para amadurecer. É tudo por uma questão hormonal. E o corpo do homem também, ele demora mais tempo para ele ganhar músculo, para ele virar um homem forte, estruturado, até a postura dele leva mais tempo para ele adquirir. A mulher não. Ela já desde cedo ela já dá um salto. Então, na verdade, a mulher nesse sentido, falando de sexo, a grande regra que determina o sucesso dela para o futuro é manter o seu valor. A mulher tem que fazer de tudo, ou deveria fazer tudo para manter seu valor, estar intacta, perfeita. Justamente para encontrar um homem que também atenda, né? Da mesma forma que seja um homem também posturado, um cara que siga as regras bíblicas, né? Que seja um provedor. E provedor que eu falo não é no sentido financeiro, porque a palavra provedor, nesse sentido, ela significa várias coisas, né? Homem forte, protetor, um cara que vai dar vida pela família, um cara que, em primeiro lugar, ama a Deus, porque todo homem que ama a Deus, em primeiro lugar, ele vai amar a sua mulher do jeito que ela deve ser amada, que isso é bíblico. Né? Cristo falou que o homem deve amar a mulher assim como o próprio Cristo amou a igreja. Isso tem um significado muito profundo, entende? Então ser provedor envolve tudo isso. Então se as pessoas elas entendessem que a vida ela se trata de justamente você lutar para manter o seu valor sempre, os relacionamentos seriam melhores. No caso do homem, a gente nasce quebrado, a gente tem nada. O homem, na verdade, ele é o mais criticado, é tudo fracassado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que ser o cara que vai pra cima, que acha trabalho, que dá o sangue pra conseguir o dinheiro pra botar em casa. Ao mesmo tempo, ele tem que ser forte, tem que ser um bom provedor. Ele precisa ser o chefe da família, biblicamente falando. Ele tem o dever de guiar espiritualmente a sua família. Então, olha que coisa interessante. Então, o cara, você pode ver, geralmente, os homens, eles chegam no seu auge por volta de 35, 40 anos de idade. Por que isso acontece hoje em dia? Porque é justamente depois de passar por todo esse processo de amadurecimento, o cara vai treinando, vai melhorando seu corpo, sua mente, seu espírito, consegue um trabalho, resolve a parte financeira. Aí o valor dele sobe, porque ele prova do que ele é capaz. E é essa sensação do cara que vai lá e tem capacidade de realizar, que conquista inclusive uma mulher. Porque daí ela olha pra esse cara e ela percebe que pode ter confiança nele. Esse cara vai fazer o que é necessário pra ter uma família. Esse sim vale a pena, sabe? Biologicamente falando, então, esse cara passa a ser atraente pra ela, em termos genéticos, sabe? Sabe atração, assim, sexual mesmo? Você tem alguma coisa que te atrai naquela pessoa? Do ponto de vista físico, mental e tudo? É isso. E hoje em dia, infelizmente, esse sistema também foi invertido, né? Hoje os homens estão mais fracos, estão mais afeminados, e as mulheres estão mais masculinizadas, né? Essa lógica, ela foi invertida. E isso não é culpa de ninguém, especificamente falando. Não é culpa da mulher e nem do homem. É que a gente, durante a vida, nós somos obrigados a agir dessa forma, porque o sistema, ele deturpa a nossa mente, através de uma série de fatores. E a pornografia está envolvida nisso. A pornografia enfraquece o homem. É uma das coisas que enfraquece o homem. Tem várias coisas nesse contexto aí que vão impactar negativamente na sua vida, a ponto de retardar o seu processo de masculinidade, de desenvolver a conquista. Sabe? A sua capacidade de conquistar coisas, entende? Porque o homem, se ele não tem a libido dele funcionando corretamente, se a libido dele ela tá dormente, justamente porque ele tá sempre saciado, porque ele sempre satisfaz os seus desejos de forma errada, ele não vai lutar para conquistar nada. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Ele vai entender que ele não precisa ler um determinado livro para ganhar mais conhecimento. Ele vai entender que ele não precisa se esforçar tanto para agradar aquela mulher. Num determinado momento, aquela mulher já também nem vai significar mais muita coisa para ele, porque ele não mais se satisfaz com ela na relação pessoal que deveria ter com ela. Ele se satisfaz com outras coisas. Às vezes pode ser pornografia, às vezes pode ser que tem, infelizmente, né, traição, né? Às vezes tem outras pessoas aí que o cara se envolve. Uma série de coisas erradas que acontecem. É muito esse assunto, na verdade, ele é muito complexo. A gente poderia aqui, ó, citar 1 milhão de exemplos para falar sobre isso, sabe? Dos impactos negativos que o sistema ele causa na nossa mente justamente por essa deturpação de comportamento, sabe? Por estimular os homens a serem fracos e as mulheres a serem mais fortes do que os homens. Entende?
E Deus, ele é mestre em ensinar para as pessoas, ele ensina através de detalhes. Só que se a pessoa ela não quer enxergar, ela está impossibilitada de enxergar tais detalhes, ela não desperta. Agora, se ela busca por isso, esse auxílio espiritual direto com o Criador, e ela pergunta, dessa forma que eu falei, se o que ela está fazendo está agradando o Criador, você pode ter certeza que é questão de tempo até ela mudar. Se tiver no coração dela, se for para ela despertar, ela vai despertar. Agora, se ela não tiver o interesse de buscar, ela vai continuar fazendo isso que ela está fazendo, e ela está no direito dela que eu digo não direito espiritual, mas o direito imposto aqui pelos seres humanos, afinal de contas não é crime isso que ela está fazendo, né? Pelo contrário, hoje é uma beleza, né? Você pode fazer qualquer coisa e tudo é aplaudido, é bonito, só que no final terminará tristemente de uma forma miserável. E temos exemplos disso daí. Essas pessoas terminam de um jeito trágico, sabe? Espiritualmente falando. Provavelmente vão se arrepender, né? Porque não tem a capacidade da renúncia. A pessoa não tem capacidade de pensar a longo prazo. Então, assim, ela não para e pensa, se eu continuar com essa atitude agora, sempre satisfazendo os meus desejos de forma pontual, para satisfazer o instantâneo, como que eu estarei daqui a 5 ou 10 anos lá na frente? Ninguém pensa assim. Nós, seres humanos, infelizmente, a gente também tem esse problema. A gente quer tudo pro imediato, a gente pensa no imediato. Então, o que eu tô falando, você tá numa festinha, tem uma menininha dando moral pra você, uma menina bonita, que quer sair com você. Você não pensa a longo prazo. Quais os impactos negativos serão causados na minha vida se eu me relacionar com essa pessoa aqui, sem fundamento nenhum, uma pessoa que eu nem conheço? Por que eu vou fazer isso? A pessoa, geralmente, ela não se pergunta isso daí. Ela quer satisfazer o desejo carnal. E é aí que os problemas vão surgindo, entendeu? Essa incapacidade que a pessoa tem de pensar a longo prazo. Né? Então, as pessoas... Pode reparar nisso, é meio que uma regra. As pessoas que mais agregam valor para a sua vida, que obtêm maior sucesso, taxa de sucesso, financeiro, espiritual, mental, são pessoas que têm uma capacidade de renúncia. Elas têm uma capacidade de negar coisas que vão agradar naquele primeiro momento, porque lá na frente elas entendem que conquistarão coisas maiores e melhores, entende? Essas pessoas geralmente elas são mais felizes. Inclusive, toda religião ensina justamente isso, porque a espiritualidade ela está totalmente voltada para isso. Qual que foi o exemplo que Jesus deu quando veio para o mundo? Renúncia. Eu venci o mundo, palavras dele. Você tem que se orgulhar disso. Então, a partir do momento que você está vivendo igual a maré, os gados estão vivendo, satisfazendo a si mesmo, né? Satisfazendo seu ego, sua vaidade, tudo isso, na verdade você está perdendo seu valor, achando que está abafando, que está uma beleza, mas não está. E a maioria das pessoas não tem essa capacidade de pensar. Por isso que a maioria das pessoas não tem a capacidade de imitar Jesus também. De tentar imitar ele, justamente porque não tem como renunciar. Jesus, ele passou pela terra renunciando tudo quanto é tipo de coisa, ele deu exemplo do que um cristão, um cara que tem fé deve fazer, entende? A gente deveria se esforçar para imitar ele, é o que eu tento fazer. Eu tenho meus pecados também, tenho um monte de pecados, sou um ser humano imundo, como qualquer um, e luto para isso. Uma das mensagens que eu passo na minha live é justamente essa, é a capacidade de você renunciar. Renuncie quem você é, abrace o Criador, só faça isso. Lute para ser esse tipo de cara. E depois você me fala se sua vida não vai melhorar. É uma questão de energia. Quando você muda o seu sistema de motivações, você entende que você depende fundamentalmente do Criador para ter uma vida melhor, e aí você começa a abandonar tudo que não presta, você começa a enxergar que tudo aquilo que você consumia não prestava em nada, só fazia você voltar para trás, sucumbir. Quando você larga tudo isso e segue essa motivação, aí tudo melhora, sua energia, sua frequência, você vibra de uma forma diferente, aí você atrai pessoas melhores também para sua vida. Pessoas que também estão nessa energia, nessa mesma sintonia que você. E aí as coisas que você pratica, que você faz, tendem a ter um sucesso gigantesco, muito maior. Porque aí você está seguindo o sistema correto de motivações. Só que para fazer isso tem que ser forte. Não é fácil, porque a gente é pecador, né? A nossa tendência é pro pecado em primeiro lugar. Então, se deixar você por conta própria, você vai errar. Se eu ficar por conta própria, eu vou sair daqui, eu vou errar, eu tenho certeza. Mas não, opa, o que Deus acha disso? O que o Criador quer que eu faça de verdade numa situação como essa? Eu tenho que buscar por esse tipo de sabedoria. O que Jesus pensaria ou faria nessa situação? Eu preciso imitar isso. A partir do momento que você coloca isso no seu coração, é impossível você não mudar. Quando a gente fala da essência do mal, o propósito primário daquilo que é mal, o que é mal para a nossa vida? É desordem. Tudo aquilo que a gente faz com desordem é mal, é ruim. Se você tem uma casa bagunçada, é ruim. A sua energia já baixa. Você entrar numa casa que é totalmente desarrumada, uma casa totalmente suja, um banheiro totalmente sujo, uma pia cheia de louça suja, aquela nojeira. A desordem, no geral falando, causa mal-estar para nós. Então, se a gente tem uma desordem espiritual, que é muito mais problemática do que uma desordem ali de objetos, né, do lugar onde a gente vive,
a gente acaba, do meu ponto de vista, né, de acordo com o meu entendimento bíblico, nós abrimos portas para que demônios operem na nossa vida. E o demônio, ele quer que você esteja por dentro de você uma baderna. Que você não tenha uma definição de propósito, um guia, um caminho. Porque daí você precisaria de ordem. Quando um cara tem fé, ele crê em Deus, por exemplo, ele passa a ordenar a sua vida. Ele entende que tem uma razão maior, uma estrutura de regras que já foi criada justamente para ele poder seguir bem por aquele caminho. E conforme ele vai ordenando a sua vida, é natural que ele se afaste de tudo aquilo que não presta. Então esses caras, essas pessoas que são viciadas em tudo isso daí, pra mim a essência do problema é a desordem espiritual. Começa daí. Não tiveram essa referência, entende? São pessoas que nunca seguiram regra pra poder justamente se libertarem assim dos vícios, das coisas ruins. E se você não busca se libertar disso, você acaba ficando cada vez mais suscetível, certo? E é daí que vem esse tipo de bizarrice. Fetiche, de tudo quanto é tipo, né? Tem sei lá quantos milhões de fetiches, né? A indústria pornográfica, acredito eu, ela deve investir pesadamente nisso. Porque é óbvio, isso chama atenção, porque o que mais tem é gente problemática no mundo, cheio de fetiche, de coisa bizarra na mente, certo? Assim, o ser humano, tristemente, ele tá assim, são coisas bizarras mesmo. Hoje em dia, o homem, ele tem uma dificuldade. Essa molecada de hoje em dia, pra você ter ideia do quão grave é isso, eles têm dificuldade em interagir com uma mulher. Eles não sabem conversar com uma mulher. De tão viciado que estão em pornografia. Estão com o cérebro cheio de dopamina. Não tem nem vontade de conversar com uma mulher, de passar pelo processo de conquistar uma mulher. Não ligam pra isso. Não sabem mais como abordar uma mulher, como conversar com respeito, educação. Trazerem assuntos que são legais, assim, sabe? Que cativam a pessoa. Mostrar realmente o que o cara sabe. Do que ele é feito, entende? Qual que é a essência dele, né? E o que ele sabe também do ponto de vista de raciocínio lógico, de conteúdo, assim, que venha a agregar pra vida da pessoa. Isso tá muito fraco hoje em dia. Isso tudo por quê? É por conta dessa desordem. Desordem generalizada mesmo. A desordem é a desgraça pro ser humano. Quando sua vida começa a entrar no processo de desordem, seja ela mental, espiritual e física, e uma coisa reflete na outra, isso também é bom destacar, porque se você tá com a mente desordenada, dificilmente você vai ter um físico forte, bem cuidado, saudável. Geralmente é o contrário que acontece, né? A pessoa também passa a ficar mais relaxada com a sua saúde, entende? Ou ela fica muito gorda, ou fica muito magra, enfim. Essas coisas estão interligadas. Esse processo todo leva justamente a essa bagunça, né? Que vira a vida dessa pessoa, e ela vai aí usando de tudo quanto é coisa, se envolvendo com tudo quanto é tipo de gente errada, fazendo amizades péssimas, tudo que é ruim. O demônio literalmente toma o controle da pessoa, né? E eu nem preciso falar que o governo que a gente vive, o sistema que a gente vive hoje político, né? Todos os ensinamentos que a gente recebe por parte do sistema, infelizmente, não é pro bem, é pro mal. Eles ajudam, eles fortalecem tudo que tem de pior na gente, né? O sistema de motivação hoje, principalmente num país como o Brasil, onde a informação está muito escassa, né? A inteligência está muito escassa, a percepção espiritual das coisas está muito escassa, o povo está muito afastado de Deus. É muito fácil você estimular a pessoa a ser uma vagabunda, entende? Vagabunda que eu falo assim, em todos os sentidos mesmo, sabe? Um vagabundo espiritual, um vagabundo físico, um vagabundo mental, sabe? E buscar tudo aquilo que não presta pra ficar se entupindo de dopamina e de coisa que te leva pra desgraça mesmo, né? E aí as pessoas acabam, inclusive, às vezes se enfiando até no mundo dos remédios aí, né? Aí tem que começar a ir pra médico, aí tu percebe que não tá bem na cabeça, vai pra psicólogo, pra psiquiatra, entende? Toma remédio e tudo. E muitas vezes o problema nasce no espírito. É lá no espírito que tá o problema, sabe? Se a pessoa não consegue enxergar isso. É terrível isso aí. É terrível. A indústria pornográfica é uma das coisas. A pornografia, ela é usada como arma de guerra. Hoje, para você escravizar uma população, você não precisa tacar bomba, você não precisa matar gente, não se trata disso. Se trata de controlar a mente da pessoa. E eles sabem disso desde que o mundo é mundo. Eles sabem como que o homem funciona, como que a mulher funciona, eles sabem como distorcer justamente o comportamento, a biologia, as motivações desses dois indivíduos. Então, se os homens eles estão preocupados com drogas, com pornografia, estão com o cérebro cheio de dopamina, você não vai ter homem forte no amanhã que vai estar disposto a lutar numa guerra, dar vida pela sua pátria, dar vida pela sua família, pela sua esposa, ter uma família gigantesca, cheia de filhos, ter que trabalhar pra caramba, comer o pão que o diabo amassou, que inclusive é uma regra bíblica, porque o homem ele só vai comer através do suor do seu próprio trabalho, foi a regra imposta pelo Criador. Muitos não querem fazer isso hoje em dia, eles querem ganhar dinheiro enganando os outros, e aí entra até a questão na casa de aposta nisso daí, porque é uma coisa que não gera melhora pra sociedade, isso não te melhora como indivíduo, isso não te ensina nada de bom. Na verdade, isso é um sistema pra tirar de você.
Enquanto que a pessoa que está tirando, ela não precisa fazer nada. Entende? Ela não está exercendo esforço para nada, não está agregando para ninguém, ela está tirando. Então a motivação é essa hoje. A pornografia sendo utilizada de forma estratégica do jeito que é com essa indústria, né? E a gente sabe que é muito fácil ter contato com pornografia, principalmente aqui no Brasil. O governo não tem nenhum tipo de arma de defesa contra isso, né? Não tem nenhum tipo de ensinamento, uma estrutura educacional que ensine nas escolas. Os pais e as mães também dentro de casa, hoje eles não ensinam isso, eles dão celulares para seus filhos desde cedo. Eles contribuem, né, mais para o vício do que qualquer outra coisa, e nem percebem que estão fazendo isso também. Por não termos esse auxílio hoje, a galera fica mais propícia aí a ter esse tipo de comportamento. E vai tudo enfraquecendo, espiritualmente. Todo mundo afastado de Deus e vivendo aí pelos desejos carnais. O que você acha dos relacionamentos atuais, os relacionamentos modernos? Porque hoje em dia até o Zygmunt Bauman, né, ele escreve sobre amor líquido, né? Como que funciona os relacionamentos hoje em dia. Qual que é a sua opinião sobre os relacionamentos modernos atualmente? Amor líquido, né? Liquidez, inclusive em termos financeiros, vem dessa questão de uma moeda que circula fácil, né? Que tem facilidade de ser comprada, uma facilidade de circular. Os relacionamentos, eles são líquidos, partindo desses termos, justamente por isso. Eles são tão líquidos quanto a questão do OnlyFans, do dinheiro que as pessoas ganham para se prostituir dessa forma fácil. Por quê? Porque o relacionamento, ele deixou de ser o que é. Qual que é a base do relacionamento? São duas pessoas que têm compatibilidade em valores, em ética, honra, e que temem o Criador, que estão dispostas a renunciarem juntos às coisas que não prestam do mundo para agregarem, complementarem umas às outras. Hoje não. Hoje o relacionamento ele é líquido, por quê? Porque as pessoas querem satisfazer o carnal, o momentâneo, o superficial. Então é natural que se eu compro algo ou se eu vou aderir a algo que é superficial hoje, quanto tempo levará para que eu queira trocar por outro? Entende o que eu tô querendo dizer? Os relacionamentos hoje, eles são assim, eles são mornos. Então, ele não tem aquele propósito, aquela essência mais de duas pessoas que vão enfrentar a vida seguindo as motivações corretas juntas. Não, elas não querem enfrentar nada. Elas se relacionam por todos e quaisquer motivos que forem, menos aqueles que são os corretos. Que são esses que eu acabei de destacar. Muita gente se relaciona por causa de dinheiro. Muita gente se relaciona por conta de que vai obter uma ascensão social, porque a outra pessoa ela tem um poder, né, num determinado lugar. Muitas pessoas se relacionam porque querem um cargo numa empresa. Outras simplesmente por dinheiro, porque vendem seus corpos e tudo, né? Acompanhante de luxo também, tem de tudo. Então você percebe que os relacionamentos eles são hoje criados por tudo quanto é tipo de interesse. Outras se relacionam simplesmente porque acham outra pessoa bonita e sente atração física, pra fornicar, entendeu? E namora por conta disso, né? Então são todos os motivos superficiais e banais atrelados ao nosso pecado da vaidade, do egoísmo, que são a base dos relacionamentos hoje, ou seja, coisas líquidas, tem uma liquidez gigantesca, porque como eu falei, se você age por vaidade, por impulsos, hoje você tá com uma pessoa por esse impulso, amanhã essa pessoa já não vai te servir mais, você vai querer buscar outra, é muito fácil trocar, vai trocando, entendeu? Do mesmo jeito que a moeda vai circulando, você vai comprando coisas diferentes, satisfazendo cada hora com coisas diferentes, entende? Cada hora você precisa de mais e mais e mais, aquilo já não te satisfaz mais, você compra um carro hoje, aí você tá de saco cheio dele, você quer trocar por outro, porque você acha que com aquele você vai ser feliz, aí você não tá feliz, você quer outro. É a mesma coisa pro relacionamento. A base é essa, é a inversão de regra que tá fazendo os relacionamentos serem da forma que são. Só que isso, é bom destacar que não é uma culpa própria dos indivíduos, é porque infelizmente eles também não foram preparados. Eu, do meu ponto de vista, quando eu tiver meus filhos, se é que eu vou ter filhos, não sei se o Criador preparou isso pra mim, né, mas tanto eu quanto minha esposa temos essa vontade de termos, mas eu vou ensinar a regra bíblica pra eles, do que é o relacionamento, como que ele deve ser constituído. Você tem que ficar com uma pessoa que você tem orgulho, que você quer ter filho com ela, que você quer constituir uma família, que você quer realmente ter o casamento. Você quer justamente enfrentar o mundo junto com essa pessoa. Vocês têm esses valores, certo? É daí que o seu relacionamento ele vai ter sustentação fidedigna. E não se relacionar simplesmente porque você quer fornicar, ou porque você acha a pessoa bonitinha, ou porque ela tem dinheiro, ou porque vai te facilitar acesso a determinadas coisas. Senão você não vai se relacionar nunca com ninguém. Você vai estar sempre pulando de galho em galho e se desvalorizando durante o processo, né? Abrindo portas, cada vez mais portas para coisas ruins operarem na sua vida. Entendeu? E que conselho você daria então para uma moça, um rapaz que teve uma desilusão amorosa, tava conhecendo alguém, não deu certo, ou terminou, alguém que tá sofrendo por amor atualmente? É que, geralmente, essas desilusões amorosas que acontecem, elas ocorrem porque as pessoas agem de forma emocionada.
Se você parar pra ver, às vezes é uma carência específica, uma falta de cuidado que essa pessoa teve, às vezes, por parte da família dela, ou por falta de si mesma, que faz ela querer tapar um buraco do interior dela, na dependência de ter a companhia de alguém do seu lado. E aí, a partir do momento que a pessoa ela vai por esse impulso, ela fica muito suscetível à manipulação do outro. Porque esses homens de hoje em dia, os canalhas, eles querem falar o que as mulheres querem escutar naquele momento só pra conseguir fornicarem com elas. E depois que fornicaram, ele já satisfez a vontade dela, ele já pegou tudo o que aquela mulher tinha de maior valor, que era a pureza dela. Ele pegou aquilo, sabe? Ele usou e jogou no lixo. Pra ele já não serve mais, ele vai buscar outra. E aí vem a tal da desilusão, entendeu? Porque a pessoa, ela escolheu acreditar no outro muito rápido, muito fácil. Eu sempre falo na minha live, quando vocês vão conhecer uma pessoa, que vocês querem se relacionar com alguém, deem o tempo que for necessário. Não pensem que depois de 1 mês, 2 meses, tem que estar saindo, tem que estar transando. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se segurar pra realmente assumir alguma coisa com você, ela se mostrar que tem valor, uma pessoa que conversa com você de forma fidedigna, que é aberta, é transparente com você, é verdadeira, sabe? Que demonstra que tem interesse em estar com você pra fazer várias coisas que não sejam voltadas apenas pra essa coisa carnal, significa que mais valor ela tem. Entende? De modo contrário, aquela pessoa que já se mostra muito favorável, que já quer sair com você, que já faz de tudo com você no primeiro momento, isso não é muito bacana. Isso não indica uma coisa muito boa, entende? Isso pode gerar problema. Então tenham paciência, conheçam bem a pessoa, tenham plena certeza de que ela vem primeiro também de uma família boa, que teve uma educação boa. Perceba em primeiro lugar também que se ela diz uma coisa pra você, enquanto conversa no WhatsApp, porque na conversa do WhatsApp qualquer um pode falar qualquer coisa, só que nas atitudes dela, ela tem um posicionamento contrário ao que ela diz pra você, isso já tá errado também. É mais um alerta muito forte pra você sair fora, entendeu? A hipocrisia não é boa, nunca, em nenhuma circunstância, principalmente nesse tipo, né? Que a pessoa diz pra você uma coisa e faz outra, sabe? Ela fala pra você coisas boas, mas anda com pessoas ruins, por exemplo, sabe? Umas coisas assim contraditórias. Então você tem que observar os detalhes. É sempre nos detalhes que você entende se aquilo vai valer a pena ou não. E você tem que ter paciência. Se você fizer isso, observar os detalhes e ter a paciência, pedir sabedoria pra Deus pra ele ir te auxiliando durante o processo, você vai saber se a pessoa é a pessoa certa pra você ter relacionamento ou não. E ela também vai saber se você é a pessoa certa pra ela ou não, entende? Tem que ter esse tipo de sabedoria, você tem que ser um cara paciente. Hoje em dia as pessoas não observam os detalhes e elas não buscam essa sabedoria bíblica antes de ter um relacionamento. Então eu acho que vai dar merda, pô. Do que eu vejo, que a turma hoje se sente fracassada, na maior parte das vezes, não é porque eles buscaram tentar conquistar coisas saudáveis e boas e não conseguiram. Não é porque eles se esforçaram muito, passaram por uma trajetória de sofrimento e não conseguiram e se sentem fracassadas por isso. É justamente porque elas têm muita comodidade e facilidade no seu dia a dia e se auto-enganam, pensando que devem buscar por coisas que na verdade elas não precisam. Então a molecada chega lá na minha live, por exemplo, e eles se sentem fracassados porque não conseguem ter ânimo pra ir treinar musculação, não conseguem ter ânimo pra ir atrás de um trabalho. Oh meu Deus, mas isso daí é a coisa mais simples do mundo. O que o cara tem que analisar? Se ele não está tendo vontade de viver sua vida, ele não tem êxito, ele não tem vontade de buscar nada que seja bom para aperfeiçoar as habilidades dele, é porque com certeza tem alguma coisa que está sugando a energia dele. E o que suga a nossa energia? Quando a gente dispersa a nossa energia para satisfazer nosso cérebro, ou para a gente viver através de impulsos do mundo, impulsos que satisfazem apenas a própria carne, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais fraco. Então não, você tem que ser um cara que vive assim, ó, pensando dessa forma. O que eu faço durante o meu dia inteiro? Eu faço coisas produtivas que me estimulam a ser uma pessoa melhor, que agregam pro meu físico, pro meu mental, pro meu espiritual? Ou eu faço coisas fáceis que me condicionam cada vez mais a ficar acomodado na posição que tô? Se a resposta para essa pergunta for a segunda resposta que eu dei, que é justamente você buscar e viver dentro de coisas que te deixam mais acomodado, é aí que você vai se sentir um fracassado. Porque o cara que fica acomodado, ele busca pela facilidade, ele dispersa sua energia em coisas improdutivas, ele é sugado, ele é drenado. Sabe, é como se tivesse uma máquina assim operando contra você, que tá puxando sua energia vital, aquela energia, aquela motivação toda que você sente, ela vem dessa energia, dessa vontade de conquistar, entendeu? O cara quer ficar forte, ele tem que ir lá, pô, não, eu vou ter que treinar pra caramba. Não tem vitória sem dor, entende? Eu tenho que ir lá enfrentar o processo. Eu quero arrumar um serviço, vai ser difícil, mas eu preciso fazer isso. É péssimo, eu vou ter que ir atrás disso.
Eu preciso melhorar. E quando eu passar por esse processo, que será muito desgastante, eu vou me sentir bem pra caramba. Porque aí sim os receptores de dopamina do meu cérebro entregarão a recompensa. O processo de conquista é esse. A gente passa por uma luta árdua, por um tempo, fazendo coisas que a gente não gosta e não quer, pra chegar no final e conseguirmos o que a gente quer. Hoje, a regra é o contrário. Toda hora o ser humano faz o quê? O que ele quer. Aí é fácil. Como que você vai se sentir bem se você faz tudo o que você quer? Não, você tem que fazer o que você não quer. Você tem que ir pelo desconforto. É através do desconforto que você se testa, você evolui, se aprimora, melhora, usa a sua energia pra isso, pra desbloquear habilidades que você nem sabia que você tinha, e você vai, ó, melhorando como indivíduo. Aí você vai se sentir campeão, pô. É o processo da musculação é esse. O que você tem que fazer pra evoluir seu músculo? Você não tem que quebrar seu músculo primeiro? Você tem que destruir seu corpo pra ele voltar melhor. Você destrói seu músculo, você destrói suas fibras numa sala de musculação, descansa na sua casa, o seu corpo tá lá se recuperando sempre, usando energia pra se recuperar, você volta mais forte. Isso serve pra tudo. A molecada hoje eles se sentem fracassados porque eles vão pelo caminho mais fácil. Eles fazem o que eles querem, o que é cômodo, o que é gostoso. Não, é o contrário disso, pô. Entendeu? É a mesma coisa. Um cara pra ser um excelente médico. Você vai falar que ele quis estudar, sabe-se lá quantas 1000 horas na vida dele? Pra aprender tudo que ele aprendeu, pra depois ser um cara realmente reconhecido, ter o seu valor, salvar vidas, ser um cara preciso no que ele faz, bom de verdade? Não, ele teve que sacrificar muito tempo, fazer um monte de coisa que ele não quis, estudar e ler um monte de coisa que ele não quis pra isso. É isso, eu vejo que assim, o caminho do... pra você conseguir obter o sucesso, seja lá no que você queira pra sua vida, e ter uma vida confortável, você tem que percorrer um caminho desconfortável. É isso que as pessoas não entendem. Quando você entender isso, direcionar a sua energia para coisas produtivas, para fazer coisas que você não gosta, que você não quer naquele primeiro momento, mas entendendo que aquilo vai servir para engrandecer o que você é, para melhorar o que você é, aí sim, pô, aí você vai parar de se sentir um fracassado. Aí pelo contrário, cada vez mais você vai querer ter energia, você vai amar mais a Deus, você vai se voltar mais para coisas boas, para atividades boas, físicas, de leitura, de estudo, espiritual, tudo vai te engrandecer, vai fazer você ficar cada vez melhor. E não tem esse negócio de fracasso. Quem controla o resultado somos nós. Você que tem que controlar o resultado da sua vida. Não é o outro que vai controlar por você, entendeu? Você tem que assumir a responsabilidade, sabe? Controle o resultado, entendeu? Faça o melhor que você tem, com as ferramentas que você tem disponíveis ali. Não busque pela comodidade. Não busque por aquilo que é fácil. Jamais faça isso, você vai se autodestruir. A facilidade, ela te leva pra destruição. Não, vamos buscar pela dificuldade, vamos buscar melhorar. Vamos buscar ir pelo caminho mais difícil, que é o caminho estreito, entendeu? Pra no final receber a recompensa do modo certo.